Digam todos bem forte: eu era inimigo de Deus, mas Ele decidiu me reconciliar com Ele através da obra de Cristo naquela cruz. Amém? Reconciliação foi a obra que Deus executou em Jesus, nos tirando da qualidade de inimigos e nos tornando seus filhos, participantes da sua graça, da sua bondade, nos livrando da condenação da lei, nos livrando da condenação do pecado e também nos livrando do poder do pecado sobre nossas vidas, pois não somos mais escravos do pecado, agora somos filhos de Deus. E aqui o apóstolo traz esse tema da reconciliação. Ele diz assim: ora, tudo isto provém de Deus. Eu estou lendo a NAA. Eu estou lendo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Digam todos: nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E se não bastasse ainda, nos confere também o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo. Quando Ele morre naquela cruz, Deus estava em Cristo. Não só quando Ele morre, mas estou salientando a obra da cruz, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da redenção. Portanto, já que recebemos a reconciliação, passamos a ser embaixadores, representantes em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, a igreja. Em nome de Cristo, pois pedimos que você se reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus é um ser perfeito, e ao criar o homem, Ele nunca tinha o desejo como pai de ver seus filhos como seus inimigos, a sua criatura como inimigo. E é interessante a forma como nesse verso o apóstolo revela à igreja a obra da reconciliação em três aspectos. Primeiro, diz assim, o verso 19: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Primeira coisa que aqui chama a atenção é que Deus viu que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, separados de Deus, e Deus encara o pecado como uma dívida, e era uma dívida impagável por qualquer ser humano, por mais inteligente, sábio, culto, rico que fosse. Era uma dívida totalmente impagável. Jamais poderíamos conseguir pagar o pecado que nos afastava de Deus. O homem sem Deus, ele peca por palavras, ele peca por atitudes,
ele peca por intenções. Semana passada falamos sobre ser limpos de coração, porque do nosso coração, quando a Bíblia fala de coração, está falando da mente, da razão, das emoções e da vontade, das atitudes que todos nós temos. É lá do nosso interior que procedem os maus desígnios. Prova disso é que Adão e Eva estavam num lugar sem pecado, um lugar maravilhoso, e no entanto pecaram, desobedeceram, foram contra aquilo que Deus tinha dito, erraram o alvo na vida, de viver só para Deus, e caíram no engano do seu coração, achando que poderiam ser como Deus. Foram seduzidos e enganados pelo maligno. Então, diante disso, Deus viu que a humanidade estava perdida, e que todos estavam perdidos, e não havia como o homem pagar a sua dívida. Continuava pecando, e o pecado atingiu todas as áreas da vida do homem, sua alma, seu corpo. Eles começaram a se degladiar entre eles, começou a acontecer coisas horríveis, e o pecado, aos olhos de Deus, era, é e sempre será algo maligno, e Deus não poderia deixar isso continuar. E Ele, em vez de jogar esta conta em nós, esta dívida, Ele joga em Jesus Cristo. Olhe para a pessoa que está do lado e diga: Deus é tão bom e amoroso, que viu que você e eu não poderíamos resolver nossos assuntos, e a Bíblia diz que Deus não imputou os pecados, diz uma outra versão. E esse verbo imputar quer dizer colocar na conta. Ele não colocou na minha conta e nem da tua conta os meus pecados, nem os teus pecados. Por que uma conta? Porque o pecado é uma dívida, e Ele não fez isso. Ele não fez isso. Primeiro passo da reconciliação. Deus enxergou, eles não vão conseguir, eu não posso jogar sobre eles. Então o que Ele fez? Capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas lá em cima diz que Ele pegou os pecados e lançou em Cristo Jesus. A única maneira como Deus enxergou na sua sabedoria e no seu amor e na sua misericórdia para com o homem perdido, Ele pegou o seu único filho, que não tinha pecado, e jogou sobre ele todos os pecados da humanidade. Por isso que a Bíblia diz: Ele reconciliou por meio de Cristo a mim e a ti com Deus. Deus fez isso, e Ele nos perdoa completamente, não levando em conta os nossos pecados, mas lançando sobre Cristo o meu pecado e o teu pecado. E o primeiro texto que salienta isso foi o verso 21. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Se a humanidade não tivesse pecado, Cristo não precisava ter aparecido na história. Se a humanidade não tivesse desobedecido a Deus, não haveria necessidade da cruz. Mas Deus, na sua sabedoria, não querendo ver eu e você distante e como inimigo, mas bem próximo dele, o profeta Isaías diz assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Isaías enxergou antes de Cristo morrer a obra
obra redentora, salvadora, justificadora, enxergou a nossa reconciliação. Ele entendeu. Deus não vai jogar sobre o homem o seu pecado, porque ele não tem força. Mas ele vai pegar aquele que não tinha pecado nenhum e vai lançar sobre ele, e esse se chama Jesus. Ele fez cair. Eu gosto do verbo cair. Ruiu sobre Cristo os pecados de toda a humanidade. E o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Digam todos: carregando Jesus em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles fomos sarados. Repetiu o que Isaías falou. Amados, a obra da justificação foi um ato único de Deus. Não é um processo que acontece todo dia. Não, a Bíblia diz em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele fez uma obra perfeita, única, completa. Temos que acreditar nisso. Mas nós temos que entender que hoje nós podemos viver em novidade de vida, porque nós somos alcançados pela graça, pela misericórdia, pela bondade infinita de um Deus que não conseguiu ver a sua criatura longe dele. Diga bem forte: Deus me ama. Ele se importa comigo. E se não bastasse, João também diz assim, registrando a penúltima palavra de Jesus naquela cruz. O que ele disse? O que Jesus disse? Está consumado. Em outras palavras, eu paguei a dívida. Eu paguei a dívida. Está tudo pago. E eu quero abrir contigo esse texto. Avança um pouco nas tuas escrituras aí na Bíblia, em Colossenses capítulo 2, verso 14, porque esse é muito forte. Cristo cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Digam todos: removeu inteiramente toda a nossa dívida, cravando em Jesus naquela cruz. Aleluia. Pela graça sois salvos mediante a fé nesta obra da cruz. Não é virtude nossa. Não estamos aqui hoje por causa dos nossos méritos. Não participamos da mesa ou a mesa com o Senhor por causa dos nossos méritos. Participamos por causa dos méritos de Jesus Cristo, o mediador entre nós e Deus, que pagou a dívida no nosso lugar. Aleluia. E hoje viemos aqui para celebrar a ceia da reconciliação e dizer que a nossa dívida foi paga por meio de Cristo Jesus. Voltando a Coríntios, 2 Coríntios 5, 18, 19. Ora, tudo provém de Deus. Diga para a pessoa do outro lado: tudo vem de Deus. Perdão, reconciliação, justificação, justiça, bondade, misericórdia. E Ele nos ama a tal ponto que não conseguiu nos ver afastado dele como inimigos por causa do pecado. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por meio de Jesus Cristo entrou a vida, o perdão, a justificação. E Deus em Cristo
Em vez de jogar sobre nós os pecados, joga em Cristo e nos reconcilia para com Ele. Deus estava em Cristo, realizando uma obra plena, reconciliando consigo o mundo, e não jogando sobre nós a dívida, ou colocando na nossa conta os pecados dos seres humanos. Portanto, somos agora mais do que filhos, somos representantes, embaixadores. O que é uma embaixada? O que é um consulado? É um pedaço de um país dentro de outro país. Eu e você somos um pedaço do céu na terra, dizendo a toda a humanidade: há perdão de pecados em Cristo Jesus. Há restauração da família em Cristo Jesus. Há restauração de relacionamento de pais com filhos em Cristo Jesus. É possível viver novamente em comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Não te cales, seja um embaixador. Fale a verdade a esse mundo que está perdido, carente e necessitado de Deus. Amém, igreja? Portanto, somos embaixadores. Como se Deus exortasse aqui, falasse através de nós. Em nome de Cristo, pedimos então e oramos para que todos que não são salvos sejam salvos. E se porventura, oramos também para que, se há alguma raiz de amargura, algum mal entendido entre os filhos da fé ou família de sangue que está aqui, reconciliem-se. Que linda palavra. Reconciliem-se uns com os outros e com Deus. E aquele que não tinha pecado, Deus pegou e jogou sobre ele. Por último, para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O terceiro aspecto muito importante da reconciliação que Deus executou em nosso favor em Cristo Jesus é que Deus colocou em nossa conta não a dívida, não a culpa, mas a justiça do seu Filho Jesus Cristo. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: você é justo por causa de Jesus Cristo. A reconciliação não tinha como ter uma base se não fosse em cima da justificação. Eu só consigo acreditar que eu sou reconciliado porque eu creio que eu fui justificado por Jesus. Aí eu volto a repetir o que eu disse antes: uma obra única. A justificação foi uma obra única, perfeita. Não é um processo na minha vida e na tua vida. É algo que eu me aproprio pela fé. Me aproprio de coração daquilo que Deus fez por mim. E a justificação é muito mais que um perdão. No perdão, a nossa dívida é cancelada. Na justificação, todo crédito da justiça de Deus, todo o crédito da justiça que Deus exigia, veio sobre mim e sobre ti, através do que o justo fez pelos injustos. Através do que Cristo, o justo, fez pelos injustos. O justo, Jesus, morreu na cruz pelos injustos. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: não tenha dúvida que você é justificado por Deus. E você agora é reconciliado com Deus. E o texto diz: fomos feitos justiça de Deus. A pena que era para recair sobre nós, que deveríamos receber, Jesus foi o nosso representante, foi o nosso fiador, foi aquele que pegou no nosso lugar e sofreu por nós. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1: agora pois, nenhuma condenação mais há para aqueles que foram
que estão em Cristo. O que quer dizer isso? Estar em Cristo significa ter convicção de que eu fui justificado e reconciliado por meio dele com Deus. Já não há mais condenação. Repitam bem forte: na cruz, na obra de Jesus, o senso de Deus de santidade, que não podia se comunicar com o homem pecador, a justiça de Deus entrou por meio de Jesus, e nós nos tornamos justos, perdoados, justificados e reconciliados com Deus. E poderíamos ir mais longe ainda. Aquilo que nós, na nossa natureza decaída, não conseguimos cumprir o que a lei exigia de nós, Cristo, com a sua vida e com a sua morte, cumpriu a lei. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu recebo graça da parte de Deus. E agora os mandamentos do Senhor não são penosos, porque Deus inclinou o meu coração para viver para Deus. É uma obra dele. Aquela fome e desejo que eu tinha pelo erro, agora a natureza de Deus entrou em mim, a semente incorruptível, e nós começamos a ter fome e sede de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso é obra do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Diga: eu creio de todo o coração em Jesus, o Filho de Deus. E eu declaro nesta ceia que eu morri com Cristo para o pecado, mas ressuscitei com Ele para uma nova vida, crendo na justificação, crendo que Ele jogou sobre Jesus toda a minha dívida, e eu fui reconciliado, e agora não sou mais inimigo, sou filho de Deus. Quantos acreditam nisso? Aleluia. E a Bíblia diz que a obra da cruz não apenas rompe a separação que havia entre nós e Deus, mas diz que ela derruba toda a parede da inimizade. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados sois vós, porque vocês receberam um coração novo, que não é mais um coração cheio de mágoa, de ressentimento, mas é um coração de reconciliação, de pacificação, de que aproxima o seu coração de Deus e daqueles que andam com Deus. Então, a mesa da ceia não é apenas a mesa da reconciliação da minha vida com Deus, mas aqui também eu estou celebrando que eu sou um só corpo, um só edifício, uma só família, uma só construção. Nós somos membros uns dos outros, pedras vivas do edifício que é a igreja do Senhor Jesus, e que nós precisamos viver e andar na reconciliação. Afastemo-nos daquilo que nos afasta de um coração de reconciliação. Ou melhor, como foi falado semana passada, devemos agora nos revestir do novo homem e nos desvestir de tudo que pode nos afastar de uma vida de reconciliação com Deus e uns com os outros. Eu creio que a obra da cruz, ela foi plena. Nós cremos que a obra da cruz, ela foi plena, completa, que apesar das nossas fraquezas e das nossas debilidades, Deus nos ama, e o canal
de Ele manifestar sua vida, sua graça, sua presença e sua glória na terra, somos nós. Somos nós. Me chama a atenção Mateus capítulo 28. Pode subir toda a banda, faz favor. Mateus capítulo 28, me chama a atenção. Também o verso 16 em diante. Os 11 discípulos partiram, Mateus 28, 16, para Galileia, para o monte de Jesus, que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus se aproximou daqueles que ele tinha reconciliado, apesar de que eles tinham abandonado e esquecido dele, e disse: não esqueçam, eu vou subir, mas toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão pelo mundo todo, por todas as nações, façam discípulos, preguem o evangelho, façam seguidores meus, assim como eu ensinei vocês a ser meus seguidores, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E aqui eu quero dizer uma coisa importante: nós temos que ser bíblicos se queremos a bênção de Deus, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é nem achismo, nem legalismo e nem modismo. É o que Cristo deixou para nós. É o que o apóstolo disse: eu vos tenho transmitido todo desígnio de Deus. Seja bíblico na tua vida, seja fiel às Escrituras. Não tem como formar discípulos semelhantes a Cristo com modismo, legalismo. Não tem. É muito claro. O apóstolo diz no texto da ceia: o que eu recebi do Senhor, isso também, sem mexer em nada, eu passo para vocês. E nós temos ensinado o que aprendemos da parte de Cristo. Guarde, meus irmãos, Deus não chamou fãs, Deus não chamou pessoas para serem seus fãs. Deus chamou pessoas para serem seus seguidores, crendo na obra da justificação e da reconciliação. E vamos andando por todos os lugares, pregando o evangelho, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. E Ele encerra dizendo: todo o poder me foi dado, e eu nunca vou abandonar vocês. Conta uma história que Jesus subiu aos céus. Chegou aos céus e um anjo perguntou para ele: Jesus, é verdade que antes de tu morrer tu falou está consumado? Sim, eu falei isso. Então tu quer dizer que tu fez tudo? Mas olha para mim, Jesus, quem vai continuar o que tu fez? Tu começou a fazer. Diz que Jesus olhou para ele e disse: eu deixei 12. E Jesus respondeu com muita simplicidade. E o anjo insistiu: mas e se esses 12 errarem? Jesus olhou para o anjo e disse: anjo, está faltando um pouco da verdade na tua teologia. Eu não deixei eles sozinhos. Quando eu subi, eu enviei uma outra pessoa. E esta pessoa é a pessoa do Espírito Santo.
E eles receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E por causa do que eu fiz e disse que está consumado, eles estão acreditando. E assim é. E Filipe foi, e por onde ele passou, continuou estendendo o reino. E aqui estamos nós para dar continuidade, pelo poder do Espírito Santo, ao chamado de Deus. Por isso eu quero te convidar, venha participar dessa semana de jejum. Venha ser cheio do Espírito Santo. Venha ser impactado da presença e do poder de Deus, para ser imbuído do seu propósito, da sua vontade. Não jogue fora as oportunidades por causa das dificuldades. Seja cheio do Espírito Santo, terás força para vencer todas. Deus está aqui. Amém?